Olá, gente. Hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem. Esse assunto é bem longo, bem extenso, e eu vou deixar para vocês esse PDF. Eu estou fazendo aqui a apresentação e vou deixar para vocês a apresentação em PDF, porque toda vez que vocês precisarem, vocês vão ter que ir lá pesquisar, tá bom? Vocês vão aprender hoje comigo isso e vocês vão ver de novo quando vocês estiverem no primeiro colegial, tá? Então vamos lá. O que são as figuras de linguagem? As figuras de linguagem, elas são recursos que são usados na literatura e também no dia a dia para a gente se expressar falando uma coisa que não é exatamente o que a gente falaria literalmente. Então vamos lá. Quando eu falo uma coisa literalmente, eu estou falando uma verdade crua e absoluta. Quando eu falo uma coisa figurativamente, eu estou usando algum tipo de palavra para expressar o que eu estou sentindo ou o que eu estou dizendo, tá? Então, esses recursos revelam a sensibilidade de quem utiliza, traduzindo particularidades estilísticas do emissor da linguagem. Então, as figuras de linguagem são muito usadas no poema, tanto é que a lição que vocês têm aqui vai misturar sempre figuras de linguagem com figuras de poema, com a estrutura de poema. Mas a gente usa figuras de linguagem no dia a dia. Se eu falo para vocês que o pé da mesa está torto, o pé da mesa é uma figura de linguagem. Por quê? Porque a mesa não é um ser humano para ter um pé. Então eu peguei a palavra pé e coloquei na mesa a batata da perna, a maçã do rosto, são todas figuras de linguagem, tá? Algumas delas vão ser usadas muito em poemas, porque às vezes para o autor querer falar uma coisa, ele precisa rimar e ele dá aquela beleza da poesia, ele não vai poder utilizar palavras comuns, então ele vai pegar uma outra palavra e utilizar no lugar dela. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar o que é denotação e conotação. Denotação é quando a palavra é empregada no seu sentido verdadeiro. Já é a quinta vez que perco as chaves no meu armário. Aquela sobremesa estava tão azeda, não gostei. Conotação é quando a gente pega uma palavra e a gente vai empregá-la no sentido figurado, ou seja, não é o sentido denotativo, não é aquele sentido original da frase. A chave da questão é você ser feliz independente do momento. Margarida é uma mulher azeda. Então, no primeiro, vamos voltar lá. Eu perdi as minhas chaves, a sobremesa estava azeda. A chave da questão, a Margarida é azeda. Então, eu peguei, a questão não tem uma chave, gente, não existe um objeto chave. Ele é uma conotação, eu estou usando no sentido figurado. Uma mulher azeda, você lambeu ela para saber se ela é azeda? Não façam isso em casa. Não. Então, é um sentido conotativo. A gente está falando que ela é difícil, ela não lida bem com as pessoas e etc. Podemos perceber que as palavras-chave azeda ganham novos sentidos do que os encontrados lá no começo do dicionário. E isso é uma conotação. Figuras de som ou sonoras. Isso é muito legal. Então, vocês têm aqui a literação. Deixa eu tentar colocar isso aqui. Vamos ver se vai ficar melhor. Opa! Tá, vamos lá. A literação é quando a gente tem as repetições dos sons consonantais. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Tá vendo que é o B e depois é o D. Então, eu tenho consoantes que se repetem para fornecer um tipo de som, e isso é uma literação. A sonância é a mesma coisa, só que aí com sons de vogais, com sons vocálicos. O que eu vago incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Então, ó, eu tenho o, e. Então, a literação para sons repetitivos consonantais, a sonância para sons repetitivos vocálicos. Paronomásia consiste na aproximação de palavras de sons parecidos, mas de significados distintos. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Então, tem palavras que parecem um pouco uma com as outras, têm som parecidos, mas têm significados distintos. Gente, vocês sabem que eu sou professora de inglês, né? Em inglês também existe tudo isso, tá? E onomatopeia são os barulhos. Ding dong é o barulho da campainha, blá blá blá, é o barulho da nossa mãe. Quando tá falando com a gente não quer ouvir. O importante destacar é que a existência de uma figura de linguagem não exclui outras, e ao mesmo tempo podemos encontrar a literação, a sonância, a paronomásia ou a onomatopeia. Sim, por exemplo, quando eu falo bota baba boi berrando, eu não tenho só o B,
Eu tenho o A do bota, baba também, tá? Então ali eu tenho a literação e tenho também a sonância. Eu posso ter, por exemplo, no blá, 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 blá. É uma literação também, porque eu tenho a repetição do som D o tempo todo, ok? Figura de construção, sintase. Aqui a gente vai ter várias. Então, as figuras de construção, o que é sintase? Elas são desvios da norma do período. Então, elas ocorre concordância na ordem da construção de termos da oração. Então, vamos ver uma por uma e vocês vão entender. Elipse é quando consiste da omissão de um termo facilmente identificado. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Eu não estou usando o havia. Na sala, havia 4 ou 5 convidados. Por que é de sintase? Sintase é a parte que analisa as partes da frase. Então, vai analisar o objeto direto, o objeto indireto, o advérbio, o sujeito, o predicado, o período. Então, a sintase é isso. Quando eu tenho uma elipse, eu só tirei alguma coisa da frase e ela continua fazendo sentido, tá? Ela chegou cansada. Tem uma elipse aí. Ela chegou, estava cansada. Tanto é que essa frase tem 2 orações, mesmo que uma não esteja lá. Zeugma, os nomes são maravilhosos, né? Zeugma ocorre quando se omite um termo que já apareceu antes, ou seja, é uma elipse, mas de uma coisa que já foi mencionada. Então, ó, nem ele entende a nós, nem nós entendemos a ele. O entendemos não tá aí, porque já foi dito antes, não precisa. Pleonasmo, adoro um pleonasmo, é uma redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem, e ir meu riso, e derramar meu pranto, e subir para cima, e descer para baixo, e sair lá fora, e entrar para dentro. Pleonasmo é essas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que não são necessárias. Claro que você vai entrar para dentro, para onde mais você vai entrar? Claro que você vai subir para cima. Assíndeto é a supressão de um conectivo, então de um e, de um mas, de um porquê. Todo coberto de medo, juro, minto, afirmo e assino. Na verdade, deveria estar escrito todo coberto de medo, juro, minto, afirmo e assino. Acordei, levantei, comi, saí, trabalhei e voltei. Tá vendo que tá faltando esse e? Esse é um conectivo que tá conectando 2 verbos. Ele tinha que estar aí, mas ele não tá porque é poesia. Na poesia não é necessário, ok? Mas de sintase. Polissíndeto consiste na repetição de conectivos. E planta, e colhe, mata, e vive, e morre. Então, naquele que eu só tinha vírgula, nesse eu tenho um monte de conectivo. Ele é o contrário do assíndeto, polissíndeto. Agora a gente tem o anacoluto. Vamos nome, gente. Consiste em deixar um termo solto na frase. Isso ocorre geralmente porque se inicia uma determinada construção sintática e depois se opta por outra. Vou explicar. Eu, que me chamava de amor e minha esperança de amor. Aquela mina de ouro, ela não ia deixar que outras espertas botassem as mãos. Os termos destacados não se ligam sintaticamente à oração, embora esclareçam, a frase não cumpre nenhuma função sintática. Ou seja, se eu tirar eu e aquela mina de ouro, a frase faria sentido. Claro que elas são complementos, então no lugar de colocar ela na segunda, eu teria que colocar a mina de ouro. Mas como ela está separada por vírgula e ela não é um sujeito, ela não tem função na frase, ela está lá só para dar uma função estética. Ela não está lá para ter uma função de significado. Então, ela poderia ser retirada da frase, ela está lá sobrando. Então, isso é um anacoluto. Depois a gente tem o hipérbato ou inversão. Consiste no deslocamento dos termos da oração e das frases, ou seja, é a mudança da ordem natural dos termos. São como cristais as suas lágrimas. Está errada essa frase, errada. Ela está sendo usada de uma maneira poética, então você teria que falar, suas lágrimas são como cristais. Hipérbato, você está trocando de lugar, tá? Da construção em sintase ainda. Hipálade ocorre quando se atribui a uma palavra uma característica que pertence a outra da mesma frase. Esse sapato não entra no meu pé. Eu não entro nesse sapato. Essa blusa não cabe em mim. Eu não caibo na blusa. Gente, faz todo sentido. O sapato não entra no meu pé? Como que o sapato vai entrar no teu pé? Ele não vai entrar no teu pé, você que vai entrar no sapato. A blusa não cabe em mim? Eu que não caibo na blusa. Como que a blusa vai caber em mim? Eu só sem falar na minha boca. Muito interessante essa, eu não lembrava, hein? E eu vi só na época da faculdade. Anáfora eu lembrava. Anáfora é repetição da mesma palavra ou expressão no início de várias orações. Tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez. Eu escrevi um texto uma vez com anáfora para a minha faculdade, quando eu fui agradecer
fazer o discurso lá no final, né? Porque eu era a melhor aluna. Obrigada aos pais, obrigada aos professores, obrigada à escola, obrigada aos alunos. Então, quando eu falava obrigada várias vezes, eu estava cometendo uma anáfora, tá? Você faz isso quando você sabe, tá, gente? Não faz isso sem estudar antes. Silepse. A silepse tem alguns tipos, tá, gente? Ocorre com a concordância, se faz com a ideia subentendida. Então a ideia está ali na sua mente, está mais ou menos na frase, mas ela não está na cara da frase. Então, ó, silepse de gênero. Vossa Excelência é pouco conhecido. Vossa Excelência pode ser homem ou pode ser mulher, é um juiz, tá? Então a gente vai chamar um juiz de Vossa Excelência. Só que eu não sei se ela é homem ou mulher, então quando eu sei, eu vou poder usar silepse. Vossa Excelência é pouco conhecido. Se eu soubesse que era uma mulher, eu ia usar Vossa Excelência é pouco conhecida. Então você vai pegar uma palavrinha tipo conhecido, ela vai se conectar ao sujeito, nesse caso, porque é de gênero, só que o sujeito é feminino, só que eu sei que o gênero é masculino, entendeu? Porque Vossa Excelência é um pronome de tratamento e ele não tem Vosso Excelência, só tem Vossa Excelência. Então você tem que. Oh meu Deus, você tem que concordar em gênero, ou seja, concordar com o sexo feminino ou masculino nesse caso. De número, corria gente de todos os lados e gritavam. Quem gritavam? Gente. Gente é uma palavra no singular que representa um plural. E para isso vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Porque às vezes, por exemplo, você fala assim, ó, gente. Tem gente que é estranha. Por quê? Porque a palavra gente é singular. Nesse caso aqui dá certo. Porque eu coloquei uma vírgula, então tem uma outra oração. E de pessoa, os brasileiros somos bastante otimistas. O que quer dizer essa frase? Que eu também sou brasileiro, tá? Então eu estou concordando com os brasileiros, mas eu estou me colocando junto com eles. Então eu poderia falar nós brasileiros. Não falei, por quê? Porque é possível fazer isso com uma silepse. Figuras de palavra e semântica. Então vamos lá. A gente está vendo sintase. Sintase são os termos da oração, todas as partes da oração, eu já falei para vocês. Agora a gente vai ver semântica, são significados, esses são os mais legais que tem. Comparação ao símile. E flutuou no mar como se fosse um príncipe. Eu estou comparando um príncipe com flutuar no mar. Só se for o Aladim, né, gente? Nem príncipe era. Mas tá vendo a palavrinha como? Essa palavra como, ela está falando que um príncipe voa no ar, flutua no ar, e eu estou fazendo uma comparação. Só que é verdade que um príncipe flutua no ar? Não. Então é uma comparação de metáfora, que a gente vai ver ali embaixo, tá? Metáfora consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual. Esse é o mais famoso de todos, tá, gente? Como base numa relação de similaridade entre o sentido próprio, que é o denotativo, e o figurado, que é o conotativo. Na metáfora, ocorre uma comparação com o conectivo, comparativo fica subentendido. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Meu pensamento é como um rio subterrâneo. Ele é como um rio subterrâneo? Não. Esse como um rio subterrâneo quer dizer que ele é rápido, ele é escuro porque ele está debaixo da terra, ele é limpo, ele é dramático como um rio que corre muito rapidamente por baixo da terra. Então o pensamento dele é muito louco. Mas ele é um rio subterrâneo? Não. Tá? Um rio subterrâneo é só um lugar que tem água e está debaixo da terra. Catacrese, esse eu gosto muito. Dente de alho, cabeça de alho, pé da mesa, braço do sofá. É quando eu pego um termo, outro termo, tipo cabeça, empresto ela e dou pro alho porque eu não tenho uma palavra para falar do alho, tá? Gosto muito do nome, parece doença, né? Doença de velho, catacrese, doença do olho. Vamos lá. Metonímia, também muito famosa. Assim como a metáfora, consiste na transposição do significado. Uma palavra que usualmente significa uma coisa passa a ser utilizada em outro sentido. Ou seja, é o emprego de um nome por outro e introduzir haver entre eles um relacionamento. A metonímia ocorre quando se emprega causa pelo efeito, eu vivo do meu trabalho. Ele não vive do trabalho, ele vive da comida, que ele compra porque ele trabalha. O efeito pela causa. Aquele poeta bebeu a morte. Ele bebeu o veneno, ele não bebeu a morte, mas aí ele morreu. Tá vendo? A causa é a consequência, a consequência pela causa. Um instrumento pelo usuário. Os microfones corriam no pátio. Microfones não. Os repórteres, tá? Uma boi bem legal de metonímia. Os flanelinhas limpam os carros.
Não são as flanelinhas que limpam, são as pessoas que carregam as flanelas, ok? Antonomasia, a figura que designa uma pessoa por uma característica, feito ou fato que a tornou notória. A cidade eterna em vez de Roma. A cidade luz em vez de Paris, tá? Sinestesia, trata-se de mesclar numa expressão sensações percebidas por diferentes órgãos sensoriais. Um doce abraço recebeu da irmã, tá? É doce receber um abraço? Não, gente. É só uma figura de linguagem, tá? Tem mais sinestesia aqui, ó. Já foi. Antítese. Antítese, gente, sempre é contrário. Emprego de palavras e expressões com significado opostos. Os jardins têm vida e morte. Presta atenção nisso. Por que aqui vida e morte estão sendo tratados como figura de linguagem e, consequentemente, como antítese? O jardim tem vida e morte? Até tem, né? As coisas morrem, mas assim, quando você usa essa expressão assim, parece que você está numa guerra lá dentro. Não é o que a gente quer dizer, tá? Eufemismo é um que eu gosto muito, que é para atenuar um pensamento desagradável. Então a gente não fala que a pessoa morreu, a gente fala que a pessoa passou dessa para melhor. Eu estou fazendo um eufemismo, eu estou pegando uma coisa ruim e estou falando de um jeito que ela vai ficar menos ruim. A gente faz isso todos os dias, prestem atenção. Ele sempre faltava com a verdade. Faltar com a verdade no lugar de mentir, tá? Gradação ou clímax é uma sequência de palavras que intensificam uma ideia. Porque o gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Mas com a gente é diferente. Tá vendo? Ó, eu comecei lá do marca. Tange, ferra, engorda, mata. Tá crescendo a ideia, tá crescendo. Gradação é crescer, é igual graduação. E aí eu chego a um clímax, que é o final, a explosão, tá? Hipérbole. Hipérbole é o que vocês fazem todos os dias, é o exagero. Se o eufemismo é você diminuir a importância, a hipérbole é você exagerar a importância. Nossa, estou morrendo de sede. Não te vejo há séculos. Eu estou estourando de dor de cabeça. São hipérboles, eu estou exagerando, tá? Prosopopeia ou personificação é quando você pega um bicho inanimado, uma coisa, um objeto inanimado, e você dá característica humana para elas. A gente usa muito personificação e prosopopeia em aquele tipo de texto que tem uma moral da história. Fábulas. Lembrei. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim pode olhar para alguma coisa? Não tem olhos. O jardim pode dizer alguma coisa? Não. Mas aí eu estou pegando o jardim e eu estou dando para ele características humanas, tá? Posso fazer isso, por exemplo. O bule de chá da Bela tinha um filho que era uma xícara. Bules têm filhos? Não. Eles conversavam entre eles, então é uma personificação. Palavras semânticas ainda, paradoxo. Isso aqui é muito maravilhoso. O paradoxo a gente usa muito em muitas áreas da nossa vida, tá? Vamos lá. Consiste no uso de palavras de sentido oposto que parecem excluir-se mutuamente, mas no contexto se completam. Estou cego, mas agora consigo ver. Paradoxos são duas ideias diferentes que se complementam, tá? A gente vê muito isso em filme, como um recurso também, não só como uma figura de linguagem, mas como um recurso de gênero de filme também. Perífrase é uma expressão que designa um ser por meio de algumas de suas características. O ouro negro foi o grande assunto do século, que é o petróleo. Então eu pego uma característica. Qual que é a característica do petróleo? Gente, ele é negro, né? A cor dele é negra e ele custa muito caro. Aí eu peguei e fiz o ouro negro. Só que para vocês usarem qualquer uma dessas figuras de linguagem, pensa com o cérebro de vocês, cabecinha. Eu tenho que saber, eu tô falando. Quem tá ouvindo também tem que saber. Senão não faz sentido, certo? Apóstrofe é a interpelação enfática de pessoas ou seres personificados. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-nos, Senhor Deus. É a interpelação enfática de pessoas ou seres. É você falar, ó meu Deus, paz de Cristo. Você tá chamando, interpelar é chamar. Você tá chamando um ser que é personificada. Dama querida, é uma mulher que eu inventei na minha cabeça. Isso acontecia muito na literatura mais antiga. Hoje em dia a gente tem uma literatura mais realista, mais crua do que na época que a gente personificava pessoas.
mulher da minha vida, dama estrelada. Então, eu estou fazendo uma apóstrofe, tá? Chamando um ser que eu inventei na minha cabeça. Ironia é um recurso linguístico que consiste em afirmar o contrário do que se pensa. Que pessoa educada. Entrou sem cumprimentar ninguém. Então você sabe do que você está falando, só que você está sendo irônico, você está usando o contrário disso, tá? E acabou, gente. Nem foi tão dolorido assim. Vou deixar o PDF para vocês, porque esse assunto é muito, muito, muito longo. Quando vocês tiverem dúvida, vocês vão procurar. Me perguntem que vocês vão confundir uns com os outros. E a gente vai fazendo juntos, tá bom? Tchau, tchau.